Fala, Fala, Renan. Pedrão. Beleza? Bom dia, cara. Bom dia, galera Smart. Bom dia, a galera vai entrando aí. Deixa eu notificar aí a galera que a gente tá ao vivo. Show de bola. Isso aí, feriadão, né, Pedro? Feriadão, nós estamos aqui, galera, com vocês. Vamos fazer uma livezinha bacana, falar sobre mitos, né, dos leilões de imóveis, né, Ana? Mitos dos leilões de imóveis. Hoje é dia de. Hoje eu acordei cedo. Eu acordo cedo normalmente, né? Mas no feriado é normal, né? A gente dá uma estendidinha, mas hoje eu acordei cedo, vou fazer a live e depois vou garimpar. Hoje é dia de encontrar oportunidade aí. Tem um imóvel, inclusive, que a gente vai participar. Talvez, né? Com os mentorados, essa. Acho que é hoje, né? Hoje que, É que a hoje. data. É hoje, né? Ver se eu consigo levantar informações lá do imóvel pra gente, quem sabe, arrematar hoje aí, já fechar mais uma arrematação hoje. Então é isso, né? A gente vai aproveitando esses momentos aí também de tempo livre, né? Para descansar um pouco, mas também não pode perder o foco ali de garimpagem, né? É isso aí. O imóvel de hoje a gente arremata, a gente enche o tanque do carro mais tranquilo, né, Ana? Exatamente. Para bom entendedor. Mas é isso, galera. Show de bola, vendo a galera entrando aí. Deixa eu cumprimentar a galera aqui. Gede Maziero, Ribeiro Cláudia, Keila Souza, Isabelle Zedan, Lucineide Maria, Bessa Marco, Fabiana, Marlene, Tânia Santana, Marina Freitas. Sensacional, galera. Show de bola. Keila, Arthur Marques, Rafael Rina, Kleber. Show de bola. Muita gente já entrando aí. Já estamos aqui com 7 minutos, 3 minutos de live, né? Vamos começando aqui com o nosso tema, galera. E, ó, no final da live, a gente sempre tem esse hábito de chamar alguém para conversar aqui com a gente, para entrar ao vivo, né? Então, se você quer conversar com a gente, quer entrar ao vivo, quer fazer uma pergunta, quer contar um caso, quer só bater um papo aqui com a gente mesmo, tem uma câmerazinha do lado dos comentários aí, você clica nesse maisinho, coloca seu pedido aqui, que no final da live a gente vai convidar você para entrar ao vivo. Então, oportunidade, você quer tirar uma dúvida cara a cara aqui, né? Conversar com a gente, bater um papo, contar uma história, é agora, tá? Então, clica aí no maisinho e a gente espera você aqui no final da live para a gente bater um papo ao vivo. Além disso, tá começando, eu sei que é feriado, talvez seus amigos, seus familiares ainda estão dormindo, você está aqui cedo, e isso mostra o comprometimento que você tem com o seu resultado, porque quem está aqui cedo no feriado é porque quer fazer resultado, quer, né, transformar a sua vida através dos leilões de imóveis, valoriza o conhecimento que está adquirindo aqui. Mas dá aquele empurrãozinho lá para o seu amigo, para o seu familiar, aperta o aviãozinho aí, chama ele para participar da live, às vezes ele está na cama lá mesmo, não levantou ainda, mas tá lá, acompanha no Instagram, dá para escutar direitinho, né, Pedro? Então, é um estímulo a mais aí pra galera chamar os amigos, porque a gente defende muito a questão da cotização, né, Pedro? Então, né, para quem tá começando, ter pessoas, ter parceiros para começar é a melhor coisa que existe, né? Perfeito, galera. Então, na cama mesmo ali, dá para pegar o celular, dá para assistir a live, acompanhar aí, tranquilão. Agora, quem quiser depois entrar ao vivo no finalzinho da live, os 10 minutos finais ali, a gente abre. Aí dá um tapa no cabelo, né? Dá uma ajeitadinha ali para dar as caras pra gente. Da última vez, semana passada, na quinta, o Elton entrou, ele estava dirigindo, assistindo a live dirigindo, ele parou, estacionou o carro e participou, foi show de bola, ele falou lá pra gente, né, despachante imobiliário, e compartilhou lá as questões dele, foi super legal, galera. Seguinte, então, a live de hoje, como a gente já adiantou ali no primeiro minutinho, e refalando aqui para quem não estava ao vivo, nós vamos primeiro falar sobre os 5 maiores mitos que envolvem os leilões de imóveis, tá? Então nós vamos correr sobre esses mitos aqui ao longo da live. E as respostas, diferente de quando a gente faz o Smart Responde, que a gente responde primeiras respostas previamente enviadas, não, nós vamos, ao longo, né, desse nosso bate-papo meu e do Renan aqui, nós vamos responder as respostas que vocês mandarem ao vivo, tá? Então podem mandar também perguntas ao vivo que a gente responde ao longo da live e responde para quem entrar também aqui com a gente para participar nos 10 minutinhos finais. Bora começar, Renan? Bora lá, bora lá. Show de bola, galera. Então, eu vou. A gente listou aqui 5 mitos, né, que a gente considera que talvez sejam os maiores mitos, né? De quem está começando de quem começando os leilões de imóveis, mitos pelos quais a gente passou também, quando a gente estava começando, né? A gente acreditava nisso e fomos, ao longo do tempo, derrubando mito a mito, e hoje a gente difunde esse conhecimento
para que nenhum de vocês passem por aquilo que a gente passou. Então, o que vocês recebem aqui de conteúdo, recebem de fluxo, metodologia, é basicamente tudo fruto de alguém que já passou por isso e derrubou isso ponto a ponto, melhorou a metodologia, quebrou os mitos. Então, a gente entrega para vocês aqui uma experiência acumulada e é isso que vai trazer uma vantagem competitiva para vocês, né? Vocês vão usar correr e passar pelos mesmos erros que a gente passou, os mesmos, né, crenças limitantes. Mas se vocês tiverem algum outro que vocês, porventura, tenham, já listou 5, mas existem outros, né? Já listou os principais aqui, que todo mundo acredita que passa por eles. Se tiver algum outro, manda aqui no chat algum mito que não estão nesses 5 aqui que a gente vai listar, a gente vai bater ponto a ponto, vou até falar de uma vez, né? Porque eu acho que a galera, quem tiver um outro mito aí, a gente coloca na pauta aqui e já derrubamos esse mito também, porque leilão de imóvel é democrático, qualquer um pode participar, é seguro, é rentável. Então, vamos colocar aí que se alguém tiver algum mito... Aliás, não vou falar, não vou fazer suspense. Mas coloca o mito que você tem aí no comentário. O que você acha do leilão de imóvel que impede você de entrar hoje? Coloca aí, que ao longo da live você vai ver se o seu mito casa com o nosso aqui ou é um novo e a gente comenta ele aqui também, beleza? Primeiro mito que eu acho que todo mundo tem, né, Pedro? E eu acho que é até natural, né? Quando você começa a buscar os leilões de imóveis, especialmente quando você olha um leilão judicial e às vezes você encontra, mas veio de um processo, né? Então é natural que as pessoas achem, primeiro ponto, né, que precisa ser advogado, né? Eu acho que esse é o primeiro leilão, até porque muitas vezes você vai ver, principalmente na internet, né? Tem muitos advogados aí falando sobre leilões de imóveis, então você escuta às vezes, mas é advogado, mas é advogado, mas é advogado. Você falou, mas peraí, precisa ser advogado para arrematar imóvel em leilão? E aí a gente já entra no primeiro ponto. Eu, o Pedro e o Pierre não somos advogados, tá? Então já entra nesse primeiro ponto que já, de cara, já quebra essa crença limitante. Mas o que você tem a falar sobre isso, Pedro? Galera, é um mito, definitivamente é uma crença limitante. Você não precisa ser advogado para ser investidor em leilões de imóveis, tá? Advogados, gente, podem ser e são grandes parceiros do investidor de imóvel. Assim como um corretor de imóveis é um parceiro do investidor de imóveis, assim como um pintor, um pedreiro, um construtor, um arquiteto, um engenheiro é um grande parceiro do investidor de leilões de imóveis. Mas você não precisa ser advogado para ser um investidor de leilões de imóveis, tá? Tenham isso em mente. Você pode precisar de algum advogado em algum momento, tá? Mas você é perfeitamente possível, né? Assistindo conteúdos como da Smart, seguindo o Instagram da Smart, YouTube da Smart, entrando na comunidade Smart, na mentoria da Smart, é possível vocês adquirirem o conhecimento necessário para fazer a sua própria análise. É muito comum, tomem cuidado, as pessoas às vezes, alguns profissionais de algumas áreas, eles pregarem a dificuldade para tentar vender a facilidade. Então, às vezes, vocês podem se deparar com algum lugar assim, não arremate um imóvel sem consultar um advogado. Gente, não é por aí, tá? A gente, com todo respeito ao advogado e tal, nós temos vários advogados na nossa comunidade, o advogado é essencial para o arrematante em casos pontuais. Mas ele não é, você não precisa ser advogado para ser investidor de imóveis. O conhecimento que você precisa para fazer uma análise de eventual processo, a gente consegue passar para vocês, tá? É o que a gente faz, a gente dá o caminho das pedras, a gente passa um checklist, né, dos leilões, seja extrajudicial ou judicial para os arrematantes Smart, a gente passa modelos, a gente passa conteúdo do que você tem que conferir. Tá? Pontos chaves que você tem que conferir se eventualmente tiver alguma lead, algum processo ali. Tá? Você não precisa ser advogado para analisar esses pontos. Talvez, né, após uma arrematação, depois de você utilizar seus próprios conhecimentos, você não precisa passar 5 anos na faculdade de Direito para fazer o investimento em leilões de imóveis, talvez você venha precisar do advogado em uma questão pontual. Daí você vai lá e contrata ele, porque diante do que você está economizando, né, um imóvel aí de baixo valor, que seria de 200 mil, você compra por 100 mil, você está economizando 100 mil reais. Você pagar ali 5 mil reais no advogado, é troco, vale a pena, né? Exatamente. O investimento em leilão de imóvel, né, o próprio nome já diz investimento, ele é uma área muito mais de finanças do que uma área jurídica. Tá? Nós estamos falando aqui, quando você fala em leilões de imóveis, você está entrando numa esfera, numa seara de investimento, não uma seara jurídica. Tá? Aqui não é... O objetivo do investimento é ganhar dinheiro.
não é construir tese, não é entrar numa lead, então, numa disputa, né, numa discussão. Então, nós estamos falando aqui de uma área de investimento. O advogado, como na área de investimento ou qualquer área, ele vai agregar para você. Ah, precisa de entrar com a ação de missão na posse. 90% dos casos você consegue desocupar amigavelmente. Mas, eventualmente, você pode precisar de entrar com a ação de missão na posse e o advogado é o único que tem capacidade postulatória. Então, ele vai ter que ingressar com essa ação para você. Pronto, vou lá e contrato um advogado para poder entrar com a ação de missão na posse. Ah, preciso apresentar um ITBI no processo. Eu não posso peticionar. Então, eu vou lá e contrato um advogado para peticionar e apresentar o ITBI no processo e pedir a carta de arrematação. Então, são coisas pontuais, né, como o Pedro disse, que você vai contratando para resolver o seu problema. Agora, a arrematação de imóveis envolve outras coisas. Então, você veja que o advogado ele atua pontualmente, né? Pontualmente, assim como corretor. Você não vai contratar o corretor para analisar o processo. Você vai contratar o corretor para vender o imóvel. Né? Então, pontualmente, você vai precisar de um corretor para vender, um advogado para entrar com a ação de missão na posse, um pintor para poder dar um tapa ali no imóvel, para fazer uma reforminha no imóvel. Então, é isso aí que a gente vai trabalhando. Por isso que é uma área multidisciplinar, né? E é muito mais afeta aos investimentos do que propriamente uma área jurídica. Não é uma área jurídica, a área de leilões de imóveis. Ela perpassa pela parte jurídica, algum ponto você tem que analisar. Mas como o Pedro disse, né, com checklist, sabendo o que tem que analisar, qualquer pessoa com capacidade de leitura precisa fazer. Né? Sabendo ler só ler o processo e seguindo. Pega o checklist e lê. Ah, isso aqui tem. Ok, isso aqui tem, isso aqui tem. Acabou. Né? Então, basicamente, é isso que se faz numa análise jurídica de um leilão. Né? Fernando, e importante você ter frisado o ponto de que para você ser um investidor de imóveis, você precisa ter muito mais uma análise do todo e uma análise de investimentos e finanças do que uma pontual, por exemplo, da jurídica. Agora, tem conhecimento, galera, porque é natural. Os maiores arrematantes da comunidade não são advogados, tá? Da nossa comunidade não são advogados. E tenham isso em mente também, galera, é o seguinte, que é natural, tá? Pessoas que estão aqui buscando conteúdo de investimento em leilões são pessoas financistas, poupadores, e esse tipo de pessoa, às vezes, é uma pessoa também acumuladora, ela quer fazer todo o serviço sozinho, né? E legal, você ter, o que a gente ensina para vocês é, de fato, ter uma noção geral do todo. Agora, é muito recomendável que você aprenda ao longo do seu trajeto de aprendizagem para virar investidor de imóveis, aprenda processos de trabalho e aprenda a delegar tarefas, tá? Porque nós estamos falando aqui da possibilidade de vocês virem arrematar, não é um imóvel por ano. São 5, 10, 20, 30. Temos aí um arrematante da comunidade que já falou, esse ano já bateu 30 imóveis, tá? Ele consegue, ele até deu uma live, fez uma live com a gente, né? Que é o Edson Fernando. Ele fez uma live com a gente, ó. Eu não conseguiria fazer isso tudo sozinho, né? Eu me juntei de boas pessoas, inclusive dessa questão que a Smart fala de cotizar, de arranjar parceiros para dividir tarefas, mas ele se cerca de bons profissionais. Então não tenha receio de, num negócio tão lucrativo, você botar a mão no bolso para pagar um advogado, você botar a mão no bolso para pagar um corretor, tá? Para pagar um engenheiro, tá? Senão você tenta abraçar o mundo e não consegue deslanchar nos investimentos, não consegue ganhar número. Renan, já estou vendo algumas perguntas aqui, acho que antes de a gente passar para o próximo tema, já vou abordar uma aqui. Uma delas que eu vi foi a da Zilda. A Zilda perguntou, quando um imóvel passa por 2 leilões negativos, pode-se oferecer um lance menor do que os mínimos apresentados pelo leiloeiro? Zilda, pode, tá? Quem fazer proposta, né, aquilo que não dói, né? Quem não chora não mama. Você pode fazer sua proposta, né, abaixo do valor. A questão é que se ela vai ser aceita ou não. Num leilão extrajudicial de primeira e segunda praça, leilão de alienação fiduciária, isso é impossível porque o valor, ele é um valor ali fixo, pré-estabelecido. Pronto. O leilão passou extrajudicial, passou da terceira praça em diante, o leilão é do banco. Então você pode sim fazer a proposta que cabe ao banco avaliar ali. Não quero ter trabalho de levar num terceiro leilão, não. Se ofereceu aqui 10 mil reais a menos, para mim tá ótimo. Pode fazer a proposta através do leiloeiro mesmo e tal, que o leiloeiro leva. Da mesma forma, no leilão judicial, é possível de você fazer.
tá? Uma proposta, não só abaixo do valor, mas colocando alguns condicionantes, tá? Diferentes do que estão no edital. E aí cabe ao juiz depois analisar. Agora, claro que aí, quando é assim, o juiz em geral coloca, né, ele dá prazo para vistas das partes lá, tanto do exequente quanto do expropriado, para virar e falar: "E vocês concordam com isso?" Todo mundo concorda, ele aceita também, ele quer ser ágil. Agora, muitas das vezes o expropriado contesta, né? Não, abaixo desse valor está preço vivo e tal. Então o juiz tenta ali lançar outro edital. Mas possível é, né? Possível né? Pedir é sempre possível, né? Já arrematamos imóvel, aquele do Bradesco que a gente arrematou uma vez, que foi menor do que foi oferecido, a gente, né, deu a proposta, eles aceitaram. Né? Então, assim, acontece porque o primeiro não honrou, aí veio pra gente falou: não, por esse preço agora eu não quero, não era obrigado, né? Eu era o segundo colocado. Ah, não, então tirou acho que 10, 12 mil e a gente arrematou o imóvel. Então, a gente sabia naquele momento ali, a gente tinha poder de barganha, né? Já que o banco poderia não querer levar para um novo praceamento, que é o que o Pedro falou, né? Às vezes o trabalho de levar para um novo praceamento, o imóvel fica mais 2, 3 meses, 4 meses parado lá no banco, até vender. Então o banco topou, mas não é regra que ele topa. A Caixa Econômica, por exemplo, vende abaixo do valor mínimo. Então, né, por uma questão até de ser uma empresa estatal, né, tem que obedecer certas regras de licitação, então vai depender. Pedir nunca é demais, mas saiba que as chances de conseguir, né, assim, não acho que isso acontece todo dia. Você vai pedir, algumas vezes você vai receber uma negativa, na maioria das vezes, e algumas vezes uma resposta positiva de aceite. Então, peça, comprometa o dinheiro, que você vai ter que esperar o aceite da proposta, quando deixar o dinheiro esperando para poder arrematar, faça essa gestão direitinho, mas pedir, eu acho que é sempre válido quando você já fez a análise do imóvel, né, e já viu que o imóvel é viável. Então, acho que vale a pena, sim, em alguns casos, fazer esse pedido de abaixo do valor anunciado. Beleza? Segundo mito aqui, Pedro, tem mais alguma pergunta? Tem não, mas tem a do Domingos. O Domingos escreveu assim: a minha dúvida é a seguinte, 2 pontos, e depois não veio a dúvida. Então, ou o Domingos esqueceu de colocar aí, coloca aí, Domingos, pra gente, ou então ele tá escrevendo um textão aí. Nós estamos esperando sua dúvida, Domingos. Vamos lá, vamos passando aí. Tá vindo podcast aí. A Isabelle Zedão aqui tá falando: farei parte da próxima turma de mentoria. Nos vemos lá, Isabelle. Hoje, inclusive, a gente começou o núcleo operacional da turma 12. Cara, é o núcleo, é o coração da mentoria, esse núcleo operacional. Que é a hora que você vai pegar, a gente tem um bloco de conhecimento, né, que a gente trabalha nas primeiras semanas, que é para fazer a fundação da casa, as pessoas aprenderem como que se analisa um leilão extrajudicial, judicial. Temos mais de 80 horas já gravadas, mais as aulas ao vivo. Então é um núcleo robusto. A pessoa sair do núcleo de conhecimento, dessa fase de conhecimento, com todo o arcabouço para poder fazer uma boa análise de leilão. Agora a gente entra na fase operacional. Porque não é molezinha, não. Vocês estão achando que esses cursos online aí que você pega aí, faz o login sem, assiste, nunca mais coloca a mão na massa, não. A gente cobra. Você aprendeu? Agora vamos para o núcleo operacional. Vamos fazer igual a Smart faz. Colocamos lá um quadro no Trello, as pessoas garimpando, fazendo triagem financeira, trabalhando em grupo. Então é um negócio operacional mesmo, mão na massa, porque conhecimento que fica só na cabeça, ele vira pó, né? Fede mofo, né? Muita gente fala fede mofo, né? Conhecimento da cabeça fede mofo. Se você não colocar na prática, não tem serventia alguma, né? Então muita gente fala que conhecimento é muito importante, mas ele só tem importância e relevância quando você coloca na prática. Então agora a gente começou essa fase operacional que é mão na massa mesmo. Então não é molezinha não, vocês entrar para a mentoria aí, estejam preparados, porque isso aqui não é molezinha não, a gente entra para arrematar mesmo, para fazer resultado. Então é totalmente diferente das coisas que vocês estão acostumados aí na internet, né, login sem, nunca mais vê ninguém e tal. Começamos no operacional, acho que vai sair arrematação em breve aí. Então vamos lá, precisa de muito dinheiro, Pedro? Isso aqui eu acho que é o grande... A gente sempre trouxe isso aqui. Hoje muita gente fala na internet, né? Hoje é a coisa mais comum você ver na internet, o pessoal falando alavancagem de leilão, é o melhor, é não sei o que e tal. Mas quando a gente começou a difundir conteúdo, ninguém falava, cara. Por quê? É um contrassenso, né? Você pensar, pô, o cara é poupador, tô com dinheiro guardado, vou comprar imóvel financiado, aqui eu estou falando até a questão de muito dinheiro, né? Mesmo tendo dinheiro, vale a pena comprar financiado. Se não tem, então não tem dúvida. Se até tendo dinheiro vale comprar financiado, imagina não tendo, né? Então, quando a gente começou a falar sobre isso, ninguém falava, né? Todo mundo falava, não, tem que... você compra um imóvel, vende,
e depois você compra outro. No dia que a gente veio e trouxe com números, tá? Com números, a gente tem calculador Smart com números mostrando que vale a pena, mesmo você tendo dinheiro, fazer o financiamento, foi um choque. Hoje todo mundo fala, aprendeu com o Smart, né? Hoje está todo mundo aí difundindo na internet, porque com os conteúdos nossos que a gente difundiu, falando sobre financiamento, sobre alavancagem, todo mundo hoje fala. Mas, voltando para a pergunta, precisa ter muito dinheiro? Não, definitivamente não. Você não precisa ter muito dinheiro. Para falar a verdade, você não precisa ter nenhum dinheiro se você for trabalhar com assessoria. Muita gente na comunidade começou, inclusive, negativo. Estava devendo na pandemia, situação complicada, não sei o quê, entrou para a mentoria, adquiriu conhecimento, começou a vender o conhecimento, ou seja, eu arremato para você e cobro um percentual da arrematação, construiu o seu montinho, montão, e hoje está bem financeiramente. Da mesma forma, se você tem pouco, você pode começar, por exemplo, comprando imóveis próprios financiados, que é o que eu falei aqui no início, né, que hoje todo mundo fala, mas que no início ninguém falava, utilizando 5% de entrada. 20% de entrada, dependendo do banco, 25% se for um judicial, né? Você começa dando entradas baixas, vinde antes do financiamento, né? Não é que você vai carregar o financiamento de 420 meses, não. Igual o pessoal do financista aí fala. Os financeiros, comprar financiado é pagar 2 imóveis. Gente, tira essa cabeça de casa própria e vamos para o investimento. Investimento, você vai rodar o imóvel, você vai comprar, financiar 420 meses, mas você vai vender com 6 meses, 1 ano. Então você vai pagar juros só sobre 1 ano. E esses juros, inclusive, ainda são dedutíveis no imposto de renda. Então, ou seja, na hora que a gente botou isso na calculadora e difundiu na internet, cara, foi um boom, né? Cara, que isso? Como é que é isso? Não sei o quê. Então é muito do conhecimento estruturado, cálculo, né? Porque a gente é na ponta do lápis, tá? Quem nunca viu o Smart aí, tá chegando agora, é na ponta do lápis. Eu te falo o lucro líquido que você vai ter na operação antes de você arrematar, considerando todas as despesas, todas as reduções que você vai ter no imposto de renda. Então é isso o diferencial, né, Pedro? Perfeito, galera. Então, assim, não se preocupem. Se você está assistindo aqui, está caindo aqui na Smart tem pouco tempo, e aí está achando estranho isso, da gente incentivar a arrematação através do financiamento, assistam, vá lá no nosso YouTube, e a gente tem vídeos explicando essas contas matematicamente, tá? Parece algo estranho mesmo. Nós, eu, Pierre e Renan, quando a gente começou a arrematar cotizado, nós 3 juntos, a gente só arrematava à vista, tá? Então, assim, não é algo que a gente nasce sabendo. Isso foi um aprendizado depois de algum tempo de experiência. A gente percebeu que, peraí, nós temos um negócio tão lucrativo em mãos que me rende aí 40%, 70%, 100% num único negócio. Por que não pagar ali juros durante 6 meses ali, pagar ali 3% de juros, 4% de juros durante 6 meses e alavancar essa operação? Eu vou tirar muito menos dinheiro do bolso. A gente já fez lives aqui de alunos falando, nossa, eu vou ter 700 mil de lucro, eu arrematei um imóvel de 1,5 milhão. Aí a pessoa, mas precisa ser milionário, eu não tenho esse dinheiro todo. Aí o aluno virou e falou assim, não, mas eu só dei 5% de entrada, né? O imóvel vale 1,5 milhão, mas eu dei lance nele de 700 mil. E eu paguei os 700 mil? Não, eu paguei ali 35 mil. 35 mil, que foi 5%. E dividido ali. ainda, para 5 pessoas. O cara tirou do bolso mesmo 7 mil, né? Isso. Ele falou, não, eu dei o lance de 700 mil no imóvel que vale 1,5 milhão, só que eu dei 5% de entrada, 35 mil, e eu ainda arranjei parceiros. Então, olha para vocês verem, vocês conseguem pegar imóveis de altíssimo valor com pouco dinheiro em bolso, tá? Então, reflitam sobre isso, tirem essa crença limitante, tirem esse mito, porque financiamento imobiliário é possível nos leilões extrajudiciais. Parcelamento sem juros é possível nos leilões judiciais. Então você pode sim começar com pouco dinheiro. As pessoas costumam às vezes comparar, né, com, por exemplo, leilão de imóvel, que é um tipo de investimento lucrativo em imóveis, com fundos imobiliários, fundos de investimentos imobiliários, os FIIs. Gente, o que acontece? FII você não financia para entrar nele, tá? FII você tem que comprar ele lá de fato na bucha, à vista. Segundo, FII não te dá rentabilidades do nível
de um investimento imobiliário. Você não compra o imóvel. O FII nada mais é do que uma fração de um imóvel. Igual a gente incentiva vocês a comprarem, 3 pessoas comprar um imóvel, ficar com 33% cada um. FII é você dividindo o imóvel com 10 mil pessoas. Você tem ali uma fração E um mínima ativo do imóvel. financeiro, né? Ele está sendo negociado com alta liquidez, então os preços oscilam absurdamente. Então tem que tomar cuidado com essa comparação, porque não é uma comparação que deve ser feita. Né? Eu não estou dizendo que vocês não devam ter FII, tá? Fundo imobiliário. Mas usem o FII para aquilo que ele serve, que é um ótimo instrumento para preservar valor, né? Você vai ter ali um acompanhamento provavelmente da inflação, bons FIIs, você vai ter alguma renda mensal, mas não usem isso achando que vocês vão acumular, vocês vão ter ganho de capital. Vocês não vão conseguir comprar um fundo imobiliário pela metade do preço com consistência. Tá? Imóveis de leilão você consegue comprar com consistência. Você faz hoje, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Isso sempre vai existir, porque leilão de imóvel é uma coisa prevista em lei. Sempre vai existir imóvel sendo vendido abaixo do valor de mercado através do leilão de imóvel, que é da natureza da operação. O leilão de imóvel ele é abaixo do valor de mercado, não é à toa. Tá? Ninguém vai pagar o valor de mercado se você não consegue entrar no imóvel. Ele é da natureza da operação ser abaixo do valor de mercado. Então isso é perene, isso sempre vai existir. Comprar imóvel abaixo do valor de mercado. Fundo imobiliário, não. Se você comprou algum fundo imobiliário abaixo do valor de mercado, isso aí foi uma operação isolada. Você não vai conseguir repetir isso. Comprar isso com consistência, achar deságio em fundo imobiliário, né, Pedro? Então isso é importante, né? Separar o que é um e o que é outro, tá? Você só vai conseguir ganho de capital com consistência através de operações que você consegue comprar o ativo abaixo do valor de mercado recorrentemente. E isso é através do leilão de imóvel. Ah, mas eu quero ter uma carteira de FII. Ótimo. Usa lá para preservar valor. Usa para você ter uma renda mensal, de repente começar a pagar algumas despesas suas com fundo imobiliário. Agora, não se iluda achando que você vai ficar rico comprando fundo imobiliário abaixo do valor de mercado. Você não vai conseguir fazer isso. Se nem gestoras gigantes conseguem fazer isso, não é você, sardinha aqui, que vai conseguir fazer isso. Né? No caso dos imóveis, isso é possível porque é descentralizado e é alto valor. Então, alto valor no sentido de valor de mercado. Né? Nós não estamos falando aqui de uma cotinha de R$100. Nós estamos falando aqui de, ainda que você coloque pouco dinheiro, como naquele caso que o Pedro falou do Rafael, que comprou esse imóvel de 1.500.000 por 700.000 e colocou 35.000 e ainda dividido, ou seja, uns R$7.000, o imóvel foi de 1,5 milhão. Então, se nós estamos falando aqui, olha, veja, um ativo de alto valor, né? Nós não estamos falando de ativo de baixo valor. Então, isso já cria uma limitação o mercado bilionário, que nem o mais rico do Brasil conseguiria comprar os imóveis que estão disponíveis. Então, já cria uma certa dificuldade de você mais descentralizado, né? De você ter uma alta concentração, como acontece nos FIIs, né? Perfeito, galera. Então, acho que ficou bem claro para vocês que esse segundo mito também, de que precisa ter muito dinheiro, você pode riscar, tá, da sua lista. Isso não é uma limitação. Você consegue comprar, arrematar leilões de imóveis com pouco dinheiro, sim. Vocês podem se pasmar com isso, mas não é só vocês que podem ter esse receio. Nós já fizemos uma live com um excelente leiloeiro, inclusive, que a gente recomenda. Ele tem um livro, o Nildo Bastos, tá? E durante a live, o leiloeiro, o Nildo, virou e falou assim, não, o pessoal fala que é possível arrematar imóvel com pouco dinheiro e tal, não sei o quê. É mentira, você tem que dar pelo menos 25% de entrada. Aí a gente teve que virar e falar, Nildo, calma, né? Não, existe sim como financiar e tal, porque você tá só nos leilões judiciais e tal. Então, assim, nem o próprio leiloeiro, às vezes, se dá conta nem que existe e nem que é financeiramente rentável e isso viável, tá bom? Renan, antes de passar... E até falando de você passar aí, é por isso que a gente falou no início, que leilão de imóvel é mais uma área financeira do que uma área jurídica. O Anildo é um cara fera na parte jurídica, tanto é que os processos do Anildo, ontem a gente fez uma imersão de um leilão que a gente participou dele. Cara, perfeita a parte jurídica, mas financeira, o leilão é uma área financeira. Então, ou seja, veja que o leiloeiro ele é muito expert, o Anildo principalmente, né? Não todos os leiloeiros, mas o Anildo, muito expert na parte jurídica, mas o negócio como um todo, talvez ele não tenha um entendimento de como ganhar dinheiro, né, nesse mercado, sem ser através de leilão judicial e comprando com esse parcelamento de 25%. Né? Essa estratégia de alavancagem, por exemplo, ele não domina. Né? Você falou antes de passar, desculpa, eu te interrompi, foi mal.
Não, então antes de passar para o terceiro mito, que é desocupação de imóveis, que eu tenho certeza que, assim, a gente colocou ele em terceiro lugar, mas talvez deveria ser o primeiro, porque é o maior receio de todo mundo que está chegando nos leilões de imóveis, mas o imóvel está ocupado, como é que eu vou fazer? Não precisa preocupar, nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho, mas vamos responder mais algumas perguntas do chat. Estou vendo aqui a próxima pergunta, Moisés Feira 81, perguntando, bom dia, qual site que eu acho imóveis? Então, Moisés, é uma pergunta recorrente para a gente. Isso demonstra que você está chegando aqui realmente recente, de paraquedas nos leilões. E a resposta que a gente tem para te dar, assim, eu tenho um caminho que você deve seguir. Eu não tenho como te virar e falar um site, outros 2 sites, 3 sites, porque existem milhares de sites, tá, no país. Então, justamente isso é um dos principais aprendizados que a gente vai começar no núcleo operacional. Durante essa semana, na mentoria da turma 12 da Smart, o pessoal vai ficar aprendendo só a garimpar. Tá? Então não adianta eu virar, toma aqui 5, 10 sites e pronto, agora você vai ser um investidor de leilões lucrativo. Por quê? Porque você tem que aprender a garimpar. E nisso você não pode colocar debaixo do braço só uma listinha de 5, 10 sites que eu te passar. Então, os leiloeiros, para você ser um leiloeiro público, você tem que estar cadastrado na junta comercial de cada estado. Então, pronto, um caminho das pedras para você iniciar é você ter ali onde buscar os sites. Agora, não basta nem saber onde só buscar os sites. Tem técnicas de garimpagem. Às vezes, leiloeiros pequenos são melhores que leiloeiros grandes. Leiloeiros de outros estados e outras várias técnicas que a gente sempre passa aqui para vocês. Não dá para falar aqui hoje, tá? Mas não tem como eu virar e te falar um site que acha imóveis. Existem vários. Tá? Vou colocar aqui para você agora o Zuckerman, que é um dos maiores sites, né? Não melhor, que não existe melhor site, que leiloou mais imóveis, acabou de mudar de nome, virou Zuc, Z-O-U-K só. Pronto, pode buscar lá no Zuc agora. É isso que te faz se diferenciar no mercado? Não. Tá bom, Moisés? Renan destacou uma pergunta aqui, Renan, quer falar dela? Sim, exatamente o terceiro mito coincidiu ali com a Carnevale, né? Imagino que o Aida é seu primeiro nome, Carnevale, né? Então a pergunta é exatamente sobre desocupação de imóveis. Esse é o tema que o Pierre, inclusive, ele disse que esse era o mito quando ele entrou nos leilões de imóveis, né? Porque, de fato, né, assim, a grande preocupação gente, não encarem a ocupação, ao imóvel ocupado como um problema. Isso, na verdade, é o que gera oportunidade no leilão de imóveis. Se fosse desocupado, inclusive, depois testem aí. Entrem nos leilões grandes, leiloeiros grandes, Zuckerman, Mega Leilões, que tem muitos imóveis e eles têm muitos ocupados, que eles colocam até etiquetinha assim, desocupado. Né, para quem está olhando ali já saber que o imóvel está desocupado. Depois olhem para vocês verem o preço que sai esses leilões de imóveis em relação à avaliação. Praticamente é valor de mercado. Porque é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, qual que é o ciclo normal do mercado imobiliário de compra e venda? É você ir no imóvel, comparar com outros, entrar dentro do imóvel, conhecer o imóvel. Inclusive, nesses imóveis ocupados, eles permitem que você entre no imóvel. Então, eles mandam laudo do interior do imóvel. Então, quanto menor as informações, quanto menor o número de informações ocultas, mais próximo do valor de mercado ele sai. Quanto maior o número de informações ocultas, por exemplo, está ocupado, você não sabe o estado do imóvel. Se está ocupado, muita gente já sai fora, porque tem medo da desocupação maior no que sai. É aí que surge a oportunidade. É o imóvel ocupado que gera oportunidade, não o contrário. Então, muita gente às vezes tem medo, né? Primeira coisa, na hora que você começa a entender o negócio, você fala, opa, peraí, se eu sei desocupar, eu sei fazer uma análise ocupante, e a ocupação é o que afasta os investidores, ou que gera uma maior assimetria, né? Ou seja, eu tenho mais informações, posso buscar mais informações do que outras pessoas, porque são informações ocultas, né? Porque o que está no edital vem só assim, imóvel ocupado. Dali para frente é trabalho do arrematante. Descobrir quem está ocupando, descobrir com que condições ele está ocupando, descobrir o estado do imóvel, tudo é trabalho de investigação. Então, veja, a informação aqui, para todo mundo. Daqui para frente é assim. Então, quanto maior o nível, o número de informações ocultas, maior é o deságio. Então, é aí que surge a oportunidade do leilão de imóvel. Então, primeiro, eu acho que foi bom fazer esse parênteses, né? Para a galera entender a lógica, né? Você tem que entender a lógica. Senão você começa a repetir as coisas.
Ah, imóvel ocupado é fria, imóvel ocupado não sei o que, você começa a repetir as coisas e nem raciocinou como que você pode se beneficiar de imóveis ocupados. Feito esse parênteses, galera, vamos dividir aqui em dois blocos. Leilão extrajudicial e leilão judicial. Vamos começar pelo leilão judicial, que é mais fácil. Toda vez que você arremata no leilão judicial, o próprio CPC, que é o Código de Processo Civil, que regula ali o leilão judicial, ele fala o seguinte, olha, o juiz, tá, assim que você arrematou, vai ter o primeiro documento, que é o auto de arrematação. O auto de arrematação nada mais é do que o leiloeiro noticiando para o juiz o que aconteceu na arrematação e o juiz homologando aquele auto de arrematação através da assinatura. Então, o leiloeiro, o arrematante e o juiz assinam e homologou a arrematação. Passado esse, aí tem 10 dias para o devedor contestar, ou para entrar com embargos, um terceiro, eventualmente, e aí você vai ter a figura, né, logo depois que passar esse prazo, da carta de arrematação, que é o título que você vai levar na registro, que é basicamente similar a uma escritura pública, você vai levar lá no registro para transferir a propriedade para você, e o mandado de missão na posse. O juiz vai, no próprio processo, fala o seguinte, imita-se na posse o arrematante. O arrematante tem direito a emitir na posse, eles pedem um mandado que vai ser cumprido lá pelo oficial de justiça. Beleza? Então, isso é um leilão judicial muito simples. Quando a gente vai para o leilão extrajudicial, é que surge a grande questão, né? Porque como não tem um processo, eventualmente, se você precisar desocupar, você precisa de abrir um outro processo. Mas veja, primeira coisa que você vai fazer, descobrir antes de arrematar, quem está ocupando esse imóvel? É um mutuário? É um terceiro? Quem está ocupando esse imóvel? Né? Vamos tentar descobrir primeiro quem está ocupando esse imóvel. Opa, quem está ocupando esse imóvel é fulano de tal. É o mutuário. Vamos imaginar que é o devedor lá do financiamento. Peraí, ele tem processos que ele contesta as coisas, né? Contesta ao banco, nulidades, ele é por exemplo, já pegou caso, né? Que a gente evitou participar por causa disso. Por exemplo, ele é um ocupante que tem influência política. A gente pegou um caso, por exemplo, que o cara que a gente arrematou o imóvel mutuário era um cara que era líder de partido, ou presidente do partido do Estado, e a gente ficou com receio de ter alguma influência. Poderia ter alguma influência, não sei. Né? Espero que não, mas a gente ficou com receio, né? Ou poderia, pelo menos, não que tenha influência, mas poderia, por exemplo, ter bons advogados para poder tentar, eventualmente, atrapalhar a arrematação. Então a gente vai traçando o perfil do ocupante. Traçou o perfil do ocupante, você já tem sua estratégia de desocupação. E por isso que a gente consegue 90% de desocupação sem precisar de processo no extrajudicial, né, Pedro? Então, tudo começa lá atrás. A primeira coisa, começa lá atrás, a investigação do ocupante. Conversa com o vizinho, conversa com o síndico. Já ligamos, já teve um caso que a gente antes de arrematar, a gente tinha ligado para o síndico e ele falou, não, fulano de tal só veio aqui no final de semana. E tem uns 3 meses que ele não vem aqui. Cara, vamos arrematar esse imóvel está dado, já está, né? Embora ele esteja ocupado, a gente está dentro daquela avaliação de risco, que é uma avaliação de risco de pouquíssimo risco. O Fernando sempre vem com esse caso. 3 anos e não consigo emissão na posse. Cara, se eu pegar e fizer uma análise de ponta a ponta nessa arrematação sua, eu tenho certeza que você fez coisa errada. Porque não tem lógica. Nós temos mais de 1.000 mentorados. Nunca aconteceu isso. O que aconteceu no seu caso, provavelmente, é algum ocupante que você não fez uma avaliação, ou ele tem algum direito que você não avaliou, porque você não fez uma investigação prévia, simplesmente arrematou, alguma coisa tem. Né? E claro, tem a demora da vara também, aí não é culpa sua, né? O processo, talvez a sua vara que você, né, que o processo foi distribuído, talvez seja uma vara lenta, né, Pedro? Isso pode acontecer, mas em regra, você já consegue mapear isso antes, né, Pedro? Perfeito, galera. Então, a desocupação é um receio normal, tá aí. Antes da gente começar a falar dela, já tinha esse perfil aí que o Renan falou com essa pergunta, e agora o Fernando também, falando que o caso dele demorou. Gente, a questão é que vocês têm que entender, né, o que vocês estão fazendo para fazer uma análise ali de onde você está entrando. Tá? O Renan acabou de falar de análise de perfil do ocupante. Isso é importantíssimo. Você vai fazer uma análise, ó, deixa eu saber quem é que está ali ocupando. É uma pessoa que já desocupou imóvel, pô, no edital conta que é ocupado, mas desocupou, ótimo. Você que foi um arrematante diligente já sabe disso, outros não sabem. Ah, é uma pessoa com um perfil mais complicado, igual um dirigente político ou um traficante, não sei o quê. Pronto, é um tipo de análise que você observa numa análise de perfil do ocupante. Agora, você também pode fazer, deve fazer análise
de como foi, se existe já algum litígio do expropriado, né, de quem está perdendo imóvel ali, de quem deveu o imóvel para o banco e está perdendo o imóvel, para ver se já existe algum litígio ou para ver se o banco fez algum procedimento ali que dê margem para ele contestar judicialmente, tá? Por quê? Porque, a princípio, a lei de alienação fiduciária fala que, né, tudo estando ok ali, o juiz tem que dar uma liminar. Não existe isso aqui em outros casos. A lei é totalmente pró-rematante. A lei vira e fala assim: o juiz deverá decidir a desocupação liminarmente em até 60 dias. O que a lei está mandando o juiz fazer? Ó, você não tem nem que ouvir a outra parte, tá? O banco fez o procedimento correto, desocupe, tá? Decida liminarmente em até 60 dias. Agora, existem casos, se o banco não tiver feito a notificação para purgar a mora corretinho, se o banco não tiver feito a notificação das datas do leilão, aí ele dá margem para o expropriado ficar contestando aquilo judicialmente. Então, quem faz uma análise, uma diligência prévia, tá, não sofre tanto desse risco. O risco é dirimido demais. Nossas arrematações nunca demoraram tanto, tá, uma desocupação, nem a arrematação, as desocupações que a gente tem conhecimento de membros da comunidade. Acontece uma oscilação entre um consegue em 2 meses, 3 meses, um em 6 meses, um em 1 ano. Por quê? Porque tem tribunais que são mais ágeis, tem tribunais que são menos ágeis, tem tribunais que decidem aquilo de uma forma, dá prazo para desocupação voluntária, tem outros que não dão, tá? Mas se arrastar por 3 anos ou mais, não foge totalmente da curva. Então, desocupação de imóvel não tem que ser, gente, o calcanhar de Aquiles. Vocês não precisam ficar receosos com isso. Como o Renan falou, é isso que traz oportunidade. Vamos colocar, de novo, o exemplo de um imóvel de baixo valor, de um imóvel que vale 200 mil, que se arruma por 100 mil. Tá? Então, você acabou economizando ali, vamos excluir os custos né, da transação ali, 100 mil reais. Poxa, você demorar 3 meses, 6 meses para tomar posse de um imóvel que você economizou 6 mil reais, vale a pena, não vale? Então, gente, nós colocamos, se a gente abre aqui a calculadora Smart para vocês verem, a gente projeta nossa lucratividade ao longo do tempo. Então, a gente tem lá a lucratividade com 6 meses, com 12 meses, com 18 meses. A gente, às vezes, é conservador, a gente vai lá e coloca a desocupação com 12 meses. 90% dos casos, a desocupação sai em 3 meses. Mas a gente coloca conservadoramente, isso vai me dar quanto de lucro em 12 meses? E a gente mira um cenário conservador e acaba muitas vezes acertando no cenário menor, né? Então isso, sempre você calculando a viabilidade financeira, colocando isso como um custo, não tem problema demorar 3 meses, 6 meses ou até 1 ano, né? Você já fez a comparação, já colocou na calculadora, já projetou, não tem erro, né? Então, assim, na verdade, o importante é você, previamente ao remate, já ter todas as projeções. É isso que a nossa calculadora, /simulador Smart, faz. Outra coisa, né, que a gente usa para mitigar o risco, que eventualmente pode acontecer uma vara lenta, tá? Olha só, você pode estar naquele caso que você não conseguiu desocupar voluntariamente, que é 90% dos casos, aí você foi para os 10%, que você vai precisar de entrapação. Aí tem aqueles 5% das varas que são aquela vara que cai o processo lá, o negócio some. O que a gente faz para mitigar isso? Tudo é estratégia, você tem que focar naquilo que está no seu controle. Certas coisas não estão no seu controle. É claro que a gente vai formalizar uma reclamação lá no tribunal, na ouvidoria do tribunal, no CNJ, para acelerar aquela decisão, mas o que a gente faz para mitigar? Isso está difundido na comunidade. Quem está na comunidade sabe disso. Cotização, colocar pouco capital, financiamento, tentar fazer de uma forma que você pega o seu capital e fatia. Porque se você tivesse com o capital que você comprou esse imóvel, que demorou 3 anos aí, tá? E eu não estou nem agora entrando na questão de eventualmente ter tido algum erro na análise. Vamos imaginar que, é o juiz mesmo, a culpa é só do juiz. Você pegou esse processo. Se você tivesse dividido esse capital, arrematado com mais pessoas, e ao invés de comprar um, tivesse comprado 4, provavelmente os 3 você já teria vendido. Aí você estaria com esse, mas já estaria investindo em outro, não sei o que tal. Então, assim, entra numa cesta. É igual quando você faz uma diversificação em ações, por exemplo, que você compra lá 30 ações e, uma deu errado, beleza, tá lá. Comprei lá uma Cielo da vida que deu errado, mas as outras 20 deu certo, os 5 ficou no 0 a 0, e você vai construindo patrimônio dessa forma. Então, porque quando o lucro vem no leilão de imóvel, é lucro grande, gente. É lucro para mudar de vida. Então, você
Você pode dividir o seu capital e compra, né, vai reaplicando os outros, um pouquinho, demorou um pouquinho a vender, teve esse probleminha com o juiz, né? Então você vai criando um ciclo de arrematação. É por isso que a cotização está difundida na comunidade. Você dilui seu risco entre os imóveis. Então, isso é uma estratégia que é da comunidade. A gente foca, eu até fiz uns tutoriais esses dias aí falando, eu foco só naquilo que eu tenho controle. O que eu tenho controle? Diversificar, eu tenho controle. Isso está no meu controle. Eu posso pegar o mesmo capital que eu tenho e dividir em mais imóveis cotizando dentro da comunidade. Acabou, eu estou no meu controle. Né? Isso aí eu não preciso, independente, juiz não vai pedir eu de diversificar, ninguém vai pedir eu de diversificar. Está no meu controle a diversificação. Então, na hora que eu faço isso, eu mitigo todos esses problemas aí que podem acontecer. Fernando, e é bom você tocando, antes de passar para a pergunta aí que você fixou, o Domingos reapareceu e aí falou ali do receio dele, mas e na cotização, se um dos cotistas falecer? Então, gente, é um receio plausível do Domingos e é por isso que a gente ensina, né, na nossa comunidade, na nossa mentoria, né, que a gente difunde e fala, importantíssimo você ter essa consciência do valor da cotização, mas importantíssimo também você saber fazer a cotização, né? Fazer ela com segurança. Então, cotização a gente incentiva, sim, de fazer, você diminui os riscos, só que são riscos calibrados. Sim, um falecimento de um cotista pode vir também a te demandar você ir atrás de uma solução para isso. Então, a gente tem técnicas, número de cotista, análise, contratos particulares para você resolver essas questões com cotistas. Começou a ser um número maior de cotistas, aí a gente já tem uma estrutura jurídica para fazer a aquisição, não na pessoa física, mas na pessoa jurídica. Então, né, tendo técnicas, Domingos, não precisa ter receio com isso. A gente ensina isso, a gente tem tópicos no nosso manual, na nossa mentoria, explicando como fazer uma cotização bem feita e segura, tá? Então, aí com técnicas a gente consegue dirimir esses riscos, tá? Domingos também está falando assim, na próxima turma da Smart estou aí, estamos te aguardando, né? Porque é isso que a gente passa lá dentro, né? Tem coisas que a gente não consegue aprofundar numa live dessa, mas sim, existem técnicas para dirimir esses riscos, né, Renan? Exatamente. Aí tem uma pergunta do Beco 2000, na realização da praça, se houver vários arrematantes disputando, estão dispostos até os últimos valores para arrematar. Pergunta, algum segredo para conseguir arrematar? Primeira coisa, isso aqui não é questão de honra, não. Você não tem que entrar no leilão para arrematar, não. Você tem que entrar no leilão para lucrar. O arremate é meio. Você tem que arrematar no valor que permita você lucrar aquilo que você quer. Então, se tem gente subindo o valor e passou do seu limite, sai fora, tchau e benção, tem vários outros leilões. Por isso que a gente ensina o que está no seu controle. É o leilão específico, aquele leilão, eu vou arrematar a qualquer custo? Não. O que está no seu controle é criar um funil. O que é um funil? Colocar várias oportunidades, passar pela triagem financeira, triagem jurídica, colocar o imóvel a ponto de arrematar 10, 15, 20, por exemplo, naquele mês você vai arrematar 1, 2, 3. É isso que está no seu controle. Não ficar disputando, isso é irracional, que é o que muita gente faz. Ficar tentando abraçar aquele leilão. Não, esse leilão é meu. De qualquer coisa, esse leilão é meu. Eu tenho que arrematar. Aí sobe acima do valor, toma prejuízo e aí depois fala, leilão de imóvel é ruim. Leilão de imóvel, não. Você tem a calculadora Smart, o simulador Smart para isso. Você fixou o seu valor, está todos os custos projetados. Até aqui eu vou. Passou disso aqui, fecha a tela e vai continuar analisando os outros leilões que você vai participar. Então a primeira coisa, não tem segredo nenhum. O segredo é ir até onde você projetou, tá? Então esse é o segredo. E aquilo que está no seu controle, montar um funil. Montagem de funil é o que está no seu controle, você deve fazer isso para garimpar o máximo de oportunidades possível, que está dentro dos seus critérios, né, de o que você pretende com aquele leilão, com os leilões em si, é acumular capital, é criar renda passiva. Achou os critérios, montou o seu funil, dali para frente é fazer o trabalho racional. Esquece a emoção, participou de um leilão, tem muito arrematante, passou do seu limite, fecha a tela e vai embora, né, Pedro? Galera, a gente sempre toca nesse ponto, tá? Trace sua estratégia previamente à participação. Chegou na hora da participação, você já tem que ter sua estratégia traçada, porque senão a emoção domina. A gente até para te ajudar a não ultrapassar esse limite de emoção, do apego ao imóvel, a calculadora Smart, né, o aplicativo da Smart, ele traça o cenário, né, a cada incremento seu, ele te coloca qual que é a sua lucratividade. Então isso é no clique, é uma fração de segundo, você vai vendo. E para ajudar nessa emoção, ele vai tendo um degradê de cores. A sua cor sai ali da sua lucratividade de verde escuro,
ele vai passando para rosa, vai passando ali para verde claro, para amarelo, para rosinha, até chegar no vermelho. Ou seja, ele vai mostrando que você está perdendo a razão ali, entrando na emoção. A gente coloca até cor para vocês verem ele. Olha, a lucratividade está indo por água abaixo, tá? Então, você tem que se prestar atenção nisso. Renan, vamos adiantar aqui, podemos responder mais perguntas, mas eu vi uma pergunta da ML Grade, tá? Que ela toca num ponto que é até o próximo ponto, o quarto ponto que a gente colocou para tratar aqui dos 5 mitos dos leilões de imóveis, que é arrematar imóveis à distância, arrematar imóveis em outros estados. A ML Grade colocou, mas como que vocês fazem a emissão na posse à distância? E se tiver que tirar móveis, por exemplo, tá? Ela colocou um ponto que na cabeça dela veio, não, como é que eu vou tirar móveis à distância? Existem outras questões, né? Você tem que estar ali, teoricamente, para ser emitido na posse, né? Para fazer uma vistoria e tal. E aí, como fazer essa emissão na posse à distância? É comum, tá, ML Grade, esse receio das pessoas, tá? De que, eu tenho que estar fisicamente para fazer isso. E aí as pessoas acabam fazendo o quê? Olhando imóveis para investir só na própria cidade, às vezes no próprio bairro, né? Porque existem várias crenças limitantes ali, tá? Que você só conhece, você só sabe avaliar imóveis no seu bairro, que você precisa ir lá depois para tomar posse, você pessoalmente meter o pé de cabra lá e abrir e tal. E não é assim, galera. Existem técnicas para você arrematar a distância. A emissão na posse, propriamente dita, você pode colocar um preposto, tá? Você pode passar uma procuração para uma pessoa tomar posse para você, seja um advogado, seja um corretor, seja um membro da comunidade parceiro, que é o que a gente utiliza muito, como a gente tem membros da comunidade Smart de todos os estados. Então a gente ali arrematou um imóvel lá no norte, a gente procura quem que é da região, fala, você pode ir lá tomar posse para mim, você pode ir lá retirar móvel, pode reformar, pode fazer isso e aquilo. Então a gente consegue sim delegar tarefas. E existem também, ML Grade, empresas que trabalham como fiel depositário. Então, vamos supor, chegou ao ponto, né? Primeiro o oficial de justiça dá lá a oportunidade preocupante tirar voluntariamente os móveis e levar para onde que ele quiser, né? Para a casinha nova dele, para onde que ele for alugar e tal. Chegou ao ponto, ele não quis tirar, ele pagou para ver, chega lá no dia o oficial de justiça, a polícia e chega o fiel depositário que você contratou, ele vai lá, coloca no caminhão dele aqueles móveis e leva para um depósito, tá? Um depósito de um fiel depositário, que é parceiro ali da justiça, e ele vai arcar com aquele depósito, tá? Então existem meios tanto de emissão na posse quanto outros meios, né, Renan? Porque a crença limitante do pessoal de arrematar em outros estados não é só da emissão na posse. Eles pensam, mas como que eu vou fazer o procedimento de registro à distância? Como que eu vou fazer a avaliação do imóvel à distância? Tudo isso é possível fazer à distância, né, Renan? Exatamente. Então, tudo é possível, né? Hoje você tem, por exemplo, você pode registrar um imóvel à distância, você pode mandar a documentação via registradores.org, você registra o imóvel à distância, você vende o imóvel, assina uma escritura à distância com notariado. Então, hoje, basicamente, você faz tudo à distância, gente. Não tem mais nem necessidade de você conhecer o imóvel. Tem imóvel que a gente já matou que a gente nem conhece o imóvel. Né? Então, isso é a facilidade dos dias de hoje, né? A tecnologia, ela tomou conta de tudo e, de fato, hoje você consegue fazer tudo à distância. Comprar, vender, ligar para alguém, de repente, você precisar de algum apoio físico na reforma, não tem jeito, a reforma tem que fazer físico, né? Alguém tem que ir lá. Mas você vai contatar essa pessoa à distância. Né? Você tem hoje Get Ninjas, você tem, por exemplo, você precisar de um correspondente jurídico, você tem, né, Migalhas, tem vários aí sites, né? Como é que chama aquele outro? Até esqueci agora. Mas, enfim, que a gente usa quando precisa fazer. Web Diligence. Web Diligence. Então, hoje você faz tudo à distância, gente. Hoje, realmente, a tecnologia ela tomou conta de tudo. Você não tem necessidade de ir no imóvel. E aí entra um quinto mito, que eu também acho que é muito comum, né? As pessoas olharem imóveis somente aqueles que morariam, né? Isso eu vejo muito. Esse, para mim, é o pior também, que viabiliza muito a remate. O pessoal olha com a régua dele, fala assim, não, eu só vou comprar o apartamento de 4 quartos aqui na Zona Sul, que é o apartamento que eu moraria. É um apartamento que eu vejo que, esse apartamento tem liquidez. Só que esquecem que, quando você compra um imóvel, você tem que colocar ele no mercado. Você tem que olhar, tem imóvel que talvez você não moraria, mas que tem alta liquidez.
Você está querendo é lucro. A gente não pode perder. A gente sempre, quando vai montar uma estratégia, a gente tem que falar assim, o que eu quero? Lucro. Ou mais, o que eu quero? Acumular patrimônio. Através de como? Lucro. Então acabou. Toda a sua estratégia vai direcionar para isso, seu lucro. Então esquece o que você moraria, esquece, esse apartamento é o que eu gosto de 3 quartos com piscina, né? Eu quero morar na cobertura, 3 quartos. Calma, você tem que colocar aquilo que o mercado atende, né? Então tem imóveis que às vezes aos seus olhos não serviria para você, mas para o mercado é um imóvel de alta liquidez. Já mostramos aquela casa no Barreiro que a gente vendeu recentemente. Uma loja, 3 barracos, uma casa. A gente comprou por 169, só o lote valia 200. A gente vendeu por 330. Por quê? Eu moraria lá? Não. Tá uma distância ruim, distância longe do meu trabalho. É um local que eu não moraria lá, porque eu não tenho afinidade nenhuma com o bairro. A casa não é uma casa que eu moraria, mas foi vendida a 330, a gente comprou por 169. Acabou, né? Então isso aí é o tipo de coisa que vocês têm que se atentar. Eu vi essa pergunta do Cláudio aqui, gente, tome cuidado, se cerquem de informações de quem conhece o assunto, que vai estar rolando os grupos de WhatsApp, que ano que vem a desocupação vai ser dificultada pelo governo. Pode explicar isso? É verdade ou tudo conversa? Gente, quando envolve política, todo mundo vira especialista de tudo, conversa de todos os assuntos possíveis. Finança, o cara não sabe nada, conversa de finanças, já está falando de desocupação, nunca fez uma desocupação na vida, está falando de desocupação, está falando de relações exteriores, todo mundo sabe de tudo. Né? Saúde, o cara pode virar ministro da saúde, da relações exteriores, da economia, né? Todo mundo fala de tudo. Quando você quiser saber uma informação sobre um assunto específico, procure quem conhece. Não tem nada a ver, essa decisão recente do Barroso não tem nada a ver com leilão, inclusive é um processo de retomada das ocupações. E o que ele criou, aquela comissão, tem certeza que está rolando por causa disso. Aquela comissão que ele criou é para desocupação coletiva. Não tem nada a ver com leilão de imóvel, tá? Então, é lógico, para não virar uma confusão social. Imagina a desocupação coletiva retomando, o pessoal indo para a rua, não é assim que funciona. Então, é lógico que existem alguns cuidados que foram tomados, mas assim, para leilão de imóvel não afeta absolutamente nada. Nada, 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 nada. Letícia Maculon está aqui, gravou um esclarecimento top sobre isso lá no Instagram dela, explicando como funciona. Eu vi essas histórias dela, gravou uma história explicando exatamente a decisão que foi tomada. Então parem de buscar informação em grupo de WhatsApp que não sabe de nada e fica comentando sobre tudo. É um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, né? Não sabe nada, mas comenta sobre tudo, né? Então parem de ficar procurando assuntos em grupo de WhatsApp, acreditando em coisas que circulam em grupo de WhatsApp, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Isso aqui não é só de exclusividade de um lado, não. De todos os lados vai saindo fake news para tudo que é lado. Tomem cuidado com isso, procurem quem conhece o assunto, quem vive o assunto, que vai te dar uma informação mais técnica e mais precisa, beleza? Então, vamos trazer aqui um convidado, acho que para a gente não ficar sem nenhum convidado aqui... Eu ia dar essa questão, gente. Quem tiver interesse de participar com a gente, agora é a hora, tá? Nós vamos abrir aqui para vocês participarem ao vivo, fazer pergunta ao vivo aqui, dando as caras para a gente, ou compartilhar alguma experiência. É só clicar nessa câmerazinha com mais que tem embaixo aí, tá? Se por acaso alguém clicou enganado, né? Então, recusem, tá? Porque muitas vezes no começo da live alguém não sabe o que está ali e aperta errado. Mas estamos aqui dispostos a chamar quem tiver a fim de participar ao vivo. Inclusive, coloca aqui no chat quem quiser participar ao vivo, porque às vezes muita gente coloca ali o maisinho da câmera, mas coloca enganado. Na última live eu chamei o Elton, tá? Que ele virou e falou assim, não, eu quero participar de verdade. Eu chamei ele, então coloquem aí para a gente saber quem chamar. Deixa eu só fixar o comentário aqui, tem gente perguntando o nome dela, é Letícia Maculon. Deixa eu fixar aqui o comentário dela. Quem quiser seguir ela lá, eu gravei um esclarecimento sobre isso. Ela explicou sobre essa questão da decisão lá do Barroso, que muita gente ficou empolvorosa, fica rolando, virando que acabou a propriedade privada, enfim, bobajada que fica rolando no WhatsApp. Perdem tempo com isso. Parem de perder tempo com aquilo que você não tem controle, foque naquilo que você tem controle, que você vai ter muito resultado na sua vida, viu? Deixa eu pegar aqui o Daniel. Ver se o Daniel entra aí. O pessoal costuma misturar alho com bugalho e acaba focando no que não é importante. Fala, Daniel. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza, Daniel? Tranquilo, cara? Tudo ótimo. Já participo da comunidade, entrei na última turma. Show de bola, cara. Que sensacional, viu? Participou da aula de ontem? Assistiu a aula de ontem lá?
Assisti, é do Pierre. Bom, Assisti. isso. Agora nós começamos no lucro operacional lá, em mão na massa, para sair a arrematação dessa turma, hein? Cara, é muito conteúdo, hein? Muito conteúdo. A minha dúvida é o seguinte: eu arrematei um imóvel e ele está com um inquilino. Aí qual que é essa minha dúvida? Ele me pediu um prazo de 6 meses para sair do imóvel. Eu achei um prazo muito longo. E eu acho que como o proprietário abandonou o imóvel, a imobiliária estava recebendo esses aluguéis indevidamente. Aí eu estou em dúvida de como proceder. Eu vi que um mentorado fez o acordo, entrou com a ação, já protocolou um acordo. Eu estou com medo dessa imobiliária tentar me enrolar por mais tempo. Aí eu queria uma sugestão de como Ô, agir. Daniel, eu até vi, né, o seu questionamento ontem lá na comunidade, o Pierre já colocou lá para vocês, não, 6 meses é totalmente fora do razoável. Por quê? Porque a gente negociar uma desocupação amigável, ela tem que ser num prazo menor do que sairia judicialmente, senão não faz sentido. E além disso, quem te garante que esse expropriado, que esse locatário, né, da hora que ele vai lá fazer um acordo, qualquer acordo de ocupação amigável que você fizer, você tem que colocar isso, tá, num termo de acordo, assinar e tal. Quem te garante que depois de 6 meses ele vai cumprir esse acordo? E aí lá, daqui 6 meses, você vai precisar tomar uma providência judicial para fazer. Então é por isso que a gente sempre fala, acordo e prazo a gente sempre dá, porque a gente tem que ter ali uma empatia com a situação da pessoa, ela precisa de um tempo para olhar um lugar para alocar, de contratar uma empresa de mudança e tal. Mas passou muito de um mês ali, já começa a sair do razoável, porque aí depois você só pode estar postergando um problema para daqui 6 meses. Tá? Eu acho que é esse ponto, né, Ana? Você quer considerar mais algum outro fator, mas eu acho que é esse ponto. Você pode estar postergando para daqui 6 meses com receio de começar a judicializar agora. Não, é isso mesmo, né? Assim, tudo que você posterga, porque na verdade só faz sentido enquanto você não tem o registro. Então, acordo no extrajudicial a gente só faz quando não tem o registro. Porque quando eu tenho o registro, eu tenho a possibilidade de entrar com ação de emissão na posse, posso ajuizar uma ação para poder reaver a posse, ou ter a posse a primeira vez, né? No caso da emissão na posse. Então, assim, 6 meses, fora de cogitação. Fora de cogitação. Tá? A não ser que ele te pague o aluguel adiantado aí, te dê uma condição muito boa. E fala assim, não, eu fico aqui, eu vou te dar 6 meses de aluguel adiantado, é só para eu ter um tempo aqui para procurar outro imóvel. Aí alguma condição específica. Agora, pagando mês a mês e ainda você tendo essa possibilidade no futuro ter que entrar com ação para tirar ele, fora de cogitação. Eu faria aquilo que o Edson falou lá na comunidade. Você deve ter visto a mensagem dele. Ajuiza a ação. Vou assinar um acordo? Então vou assinar um acordo, eu vou colocar dentro da minha ação, mostrando que você já assinou o acordo. Pronto, porque aí a ação está distribuída, né? E aí ele vai ter que cumprir. Ele vai negar o acordo que ele fez lá, certamente o juiz vai aplicar alguma penalidade para ele, seja uma taxa de ocupação, seja alguma penalidade ali por ele ter descumprido esse acordo que foi colocado em juízo numa petição e tem que ser homologado, tem que chamar as partes lá e homologar. Então, eu faria dessa forma, eu não deixaria 6 meses, para mim é fora de conta, não existe. Acordo mais do que 30 dias já começa a ficar perigoso. 60 dias talvez seja o teto, 6 meses fora de cogitação. Eu entendi. É que eu já tinha feito a notificação extrajudicial, ele já ganhou um prazo que ficou sem responder, aí o advogado da imobiliária entrou em contato, não manda foto de como está o imóvel, não manda esse contrato de locação. Então é um negócio meio estranho. Então, vai enrolar, vai te enrolar, vai te enrolar. Você vai ligar e falar assim, vou entrar com a ação de missão na posse, quero nem saber. Quero logo, você entrou, pô, a gente ia assinar um acordo. Não, a gente assina o homologa lá, não tem problema não. Né? Eu coloco lá dentro do processo, a gente homologa lá o acordo, que aí está homologado em juízo. Esse acordo particular não vale nada. Né? Ele é um acordo só de boa fé. Mostra que você teve boa fé, que você não chegou lá e tirou o cara, né? Que você tentou fazer um acordo primeiro. Agora, ele não tem serventia nenhuma em termos de prova judicial, a não ser que ele seja homologado. Você levar esse acordo particular para ser homologado em juízo, aí ele tem serventia. Então, eu faria mais ou menos nesse sentido que o Elton falou lá mesmo. Você já está relatando para a gente aí um modus operandi do ocupante aí não muito legal, né? Você já está vendo que está estranho, né? Na interação que você está tendo com ele. Então já não é um bom indício, né? Não sou eu. Eu, como foi a primeira, eu contratei um advogado para me auxiliar. E, é que ele é policial. Eu falei, mas qual que é o problema dele ser policial? Minha irmã é policial, meu avô é delegado, não tem problema nenhum, ele pode ser o que ele for. Eu já sou pau na máquina, vamos meter essa ação. Acho que advogado que está meio... Você já está com registro?
Tá para sair essa semana já. Então eu espero o registro sair, tranquilo, com calma, e a juização não entra nessa onda de acordo, não, que você vai dar. Ele tá com cara de enrolado, Se já né? está com escritura pública ou com contrato de financiamento, que tem força de escritura pública, e tá para sair o registro, inclusive eu falo, já até entra, porque na hora que entrar o registro, você, se por acaso dependência, que não é a jurisprudência já aceita você entrar só com escritura pública, depois você cumpre a pendência, anexa lá o registro, mas entra logo e mete bronca. Agora, óbvio, né? Faz o último ultimato para ele, fala, ó, acabou, não existe isso de... Porque às vezes você tomou uma postura até então de ser condescendente, e às vezes ele tá lá na esperança de rolar mais. Dá o ultimato, fala, ó, te dou mais uma semana aí, se não tô entrando com ação de missão na posse, e pronto, e resolve, parte para resolver, Daniel. Entendi. Obrigado pelos esclarecimentos. Beleza? E vou estar em BH com vocês. Show, nós vai vir pro evento presencial, galera. Nós vamos fazer um evento presencial Smart Experience, que vai ser presencial aqui 28 e 29 de janeiro para a galera da comunidade. Já tem mais de 110 pessoas confirmadas. E assim, vai ser um negócio espetacular. Nunca teve um evento presencial de leilões de imóveis no país. Voltado para leilões de imóveis. Nunca teve. A primeira vez que vai ter, pode procurar aí. Se vocês encontrarem algum evento voltado para leilões de imóveis presencial, não existe. A Smart vai promover o primeiro evento voltado para leilões de imóveis. A gente só consegue fazer isso porque nós temos uma comunidade muito forte. Uma comunidade com mais de 1.000 pessoas, e nós estamos aqui, nós temos até que limitar, porque senão ia virar uma arrastão aqui em BH, a galera toda vindo pesada aí pro evento, vai ser uma coisa fenomenal, fenomenal. Vocês vão ter a oportunidade de fazer network, vão ter uma roda de negócio, palestras com autoridades aqui que a gente vai trazer, então assim, vai ser realmente um evento para ficar para a história. Quem tiver a oportunidade, acho que vai ser um divisor de águas. Quem vier aqui para Belo Horizonte vai sair de um jeito diferente do que entrou, né? Então acho que essa vai ser uma oportunidade, uma experiência formidável, e a gente vai se encontrar, trocar ideia, fazer negócio, tenho certeza que vai ser uma coisa que vai ficar para a história, né, Pedro? Isso aí, galera. Estamos te aguardando aqui, Daniel. Vai ser show de bola te receber aqui em BH. Ó, é a minha primeira participação em live, eu não sei como desligar a câmera aqui. Vocês têm Não, nós vamos fechar a live agora, Nós vamos fechar agora. Tá, beleza. Obrigado. Beleza? Então, valeu, galera Smart, por terem acompanhado nossa live de hoje. Tenho certeza que a gente compartilhou muita ideia de valor aqui, quebramos vários mitos aqui, né? 5 mitos que a gente quebrou aqui com vocês. Se vocês perderem alguma coisa, revejam a live, vai ficar salva, tá joia? Grande abraço para vocês. Valeu! Tchau, tchau.